interferência. Bom, eu não consigo ver as pessoas que estão participando, porque estou com a tela aberta aqui na minha frente, então quero agradecer demais a participação de todos, é uma oportunidade legal para poder falar para um público bem especial, né, porque é um público muito interessado em algo que é de tão importante, de tanta relevância dentro da oftalmologia. Quero agradecer a ADAPT pelo convite e espero aí suprir a demanda, né, dar conta do recado que me foi dado, que é falar um pouquinho sobre a escolha, né, quando a gente precisa escolher o melhor método de esterilização, principalmente quando a gente fala de instrumental oftalmológico, né? Então, meu nome é Reginaldo Adalberto Luz, aqui uma breve apresentação. Eu sou mestre e doutor pela Escola de Enfermagem da USP, tenho especialização em centro cirúrgico, também especialização em prevenção e controle de infecção, e a minha formação, eu sou enfermeiro de formação. Atualmente eu trabalho na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, eu sou professor da graduação na disciplina de centro cirúrgico e central de material e esterilização, e coordeno 2 cursos de pós-graduação, que eu criei e faço a coordenação, que é de enfermagem e oftalmologia, um curso bem novo, na verdade é o primeiro que a gente tem, né, lato sensu, e um outro curso de pós-graduação que é enfermagem, centro cirúrgico e central de material. A minha experiência com o oftalmo vem, na verdade, desde 2002, eu ainda nem era enfermeiro, estava ainda na faculdade, e de 2006 a 2014 já como enfermeiro também. Atualmente eu sou membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Enfermagem em Oftalmologia, a Sobreno, da qual eu tenho um apreço muito grande, porque, principalmente lembrando das 2 colegas, a Carmen e a Gisela, 2 enfermeiras que têm empenhado muito em proporcionar uma visibilidade, uma melhor formação, um melhor conhecimento para os enfermeiros de oftalmologia. Preciso declarar que eu não tenho qualquer interesse, conflito de interesse, então tudo que eu apresentar aqui não tem qualquer conflito de interesse, porque eu não estou vinculado a nenhuma empresa, a nenhuma marca. Então, tudo que eu disser aqui, não estou dizendo que uma marca é melhor que a outra, que um produto é melhor que o outro, apenas algumas questões técnicas, né? E as imagens que estão aqui são imagens retiradas do Google. E, então, para começar, eu sempre gosto de dizer o seguinte, o que se espera de uma CME no serviço de oftalmologia? Então, primeira coisa, não necessariamente nessa ordem, mas evitar dano ao instrumental. O médico oftalmologista ele tem muito medo e com muita razão, é muito justificável, porque ele tem tanto receio de o instrumental dele ser danificado, que são instrumentais delicados e alguns deles muito caros. Alguns deles, porque nem todos são caros, né? Mas tem alguns lá que tem que trabalhar bastante para pagar aquele instrumental. Se espera uma agilidade no processamento desse material. Então, a partir do momento que o material sai da sala operatória, se espera que ele volte pronto para o uso novamente de uma forma rápida. E, claro, evitar danos oculares decorrentes do processamento do instrumental. Eu coloquei aqui só endoftalmite, porque a gente vai falar de esterilização, mas se a gente falasse do processamento como um todo, que incluiria a limpeza, entraria também a TAS, né, que é a síndrome tóxica do segmento anterior. Mas aqui a gente vai focar mais na questão de entregar o material de fato estéril, para que esse material não cause uma infecção no paciente. Então, já que um daqueles itens lá é como proporcionar agilidade ao processamento, como é que dá para fazer isso, né? Então, tem aqui algumas coisinhas, por exemplo, não tem jeito, eu preciso de ter uma quantidade suficiente de instrumental para a demanda diária, então não dá para fazer milagre, né? Querer fazer uma quantidade de cirurgia em que a quantidade de instrumental não é suficiente, já começa por aí, né? O mínimo rodízio possível de funcionários, porque esse funcionário, principalmente nas partes de limpeza e preparo, ele vai pegando agilidade, prática, ele consegue fazer rápido e sem danificar o instrumental. Obviamente, utilizar artigos de uso único, e daí fica fácil você ter material mais rápido, né? Só que aí tem o custo disso. Redução do número de instrumentais por caixa, isso é algo muito importante, porque
muitas cirurgias no oftalmo não necessitam de uma caixa enorme com um monte de instrumental, aquele instrumental que só vai utilizar em casos específicos quando a cirurgia complica. Então precisa de caixas mais básicas e caixas mais otimizadas. E por último, utilização de autoclave de bancada, de preferência menor do que 30 litros. Quanto menor a capacidade da autoclave, em tese, ela tem um tempo de condicionamento menor, ela vai conseguir atingir temperatura mais rápido e o seu instrumental vai ser liberado um pouco mais rápido. Eu baixei um pouco. E o que eu preciso de levar em consideração quando eu vou escolher o meu método de esterilização? Primeiro, se o meu material que eu quero esterilizar ele é resistente a alta temperatura. E só para a gente fazer um corte, vamos chamar de alta temperatura, temperaturas acima de 120 graus Celsius. Incompatibilidade do método, e aí pensando na segurança. É seguro eu esterilizar tal material em tal equipamento? O equipamento dá conta de esterilizar esse instrumental? Risco de danos ao material. Isso aqui é algo que vocês vão ver que eu não tenho uma resposta baseada ainda numa evidência, mas a gente tem que levar em consideração. A rapidez do método, claro, no oftalmo, o que se espera é que o método seja rápido. E não dá para deixar de considerar o custo desse método, né? Porque ele é ótimo, mas o quanto ele custa, o processo, né? Para rodar um ciclo, por exemplo. Bom, então, quanto à resistência daquele material a altas temperaturas, então basicamente eu classifico o meu material em dois tipos. Ele é termorresistente, ou seja, ele suporta uma temperatura maior que 120 graus Celsius. Aqui está 121, mas acima de 120, né? Ou ele é termosensível, é um material feito, é um equipamento, na verdade um dispositivo feito de plástico e ele vai derreter se eu colocar no autoclave. A opção, esterilizar por métodos a baixa temperatura, no caso métodos físico-químicos que utiliza baixa temperatura em conjunto com algum agente químico. No caso, a gente tem o óxido de etileno como agente químico, peróxido de hidrogênio, que pode ser na forma de gás ou na forma de plasma ou na forma de vapor, e o vapor a baixa temperatura com formaldeído. E se o material é termorresistente, nós temos as nossas autoclaves. Quanto à incompatibilidade do método, então, se o material é termossensível, ele é incompatível com a autoclave, porque vai derreter o material. Se o material é um material que tem lúmens longos e estreitos, ele tem uma grande possibilidade, eu digo grande porque a cada geração nova de equipamentos a baixa temperatura, eles, principalmente aqui o peróxido de hidrogênio e o formaldeído com vapor, a cada nova geração eles conseguem aumentar o range, né? O número de materiais com espessuras menores de diâmetro de lúmens que pode ser esterilizado. Porém, tem que ficar muito atento, porque tem lá um equipamento lindo, maravilhoso, que custou 400 mil reais, estou dando um chute aqui, e não é tudo que você pode colocar lá dentro, porque você tem que ler o manual do fabricante. Se o fabricante diz que você pode colocar com lúmens de uma especificação X, quer dizer, diâmetro acima de, sei lá, de 2 milímetros, e que tenha um comprimento de lumen não mais do que 1 metro, se você fugir disso, o fabricante não se responsabiliza por aquele material não estar estéril, porque não foi o que ele recomendou, né? Então, tem a tecnologia, mas elas existem, elas têm algumas restrições. Quanto ao risco de danos ao material, aqui é um pouco complicado. Eu trouxe porque é baseado na minha experiência e nas nossas suspeições. Só que eu tenho que deixar claro que, eu já vou dizer aqui o seguinte, eu não estou trazendo aqui algum artigo que diz, que fizeram algum teste, que mostrou o que eu vou dizer aqui agora. Porém, é algo que a gente precisa levar em consideração. Por exemplo, nós temos materiais que podem ser que dá para ser esterilizado no autoclave, como, por exemplo, lâminas de trépano, as tesouras e as pinças de retina, lâminas de bisturi, obviamente, nós não vamos entrar nesse detalhe agora. Mas isso aí é proibido ou está na lista de materiais de uso único, ou ele é vendido como artigo de uso único. Então, a gente não vai entrar na discussão agora do artigo de uso único, mas, porém, nós já sabemos que ele
uma vez que ele é de uso único, se eu tiver um protocolo, que eu consigo validar um protocolo, que eu garanto que esse material é passível de limpeza, e eu tenho um método capaz de esterilizá-lo, que não vai danificar e que não tem comprometimento da sua funcionalidade, mesmo ele sendo de uso único, eu consigo reprocessar esse material dentro do que está previsto nas RDCs. Então, um exemplo aqui é a pinça de bisturi. E tesouras muito delicadas, tesoura de vanas ou tesouras de íris, por exemplo, tesoura de córnea, né, que são muito delicadas e perdem o fio muito rapidamente, com muita facilidade. Então, fica aí alguns questionamentos. A possibilidade de corrosão pelo autoclavação seguida e obviamente uma secagem suficiente para piorar a situação. De repente eu estou usando uma água que tem excesso de sais minerais, esse material vai ter, possivelmente pode ter corrosão e perda do fio, por exemplo, das tesouras. Irregularidades de bordas, não sabemos, né? A gente já se tem pelo menos uma dúvida se a autoclavação seguida desses materiais pode provocar alguma perda de funcionalidade ou pelo menos diminuição da funcionalidade, perda do corte. Então, de novo, eu de fato procurei artigos que tivessem mostrado algum estudo comparativo, não encontrei, mas na prática essa é uma dúvida que a gente sempre tem quanto ao método. Também da prática, quando a gente pensa nos cabos de pinça bipolar, né, para coagulação, aquelas pinças bipolar, temos cabos que são autoclaváveis, então eles foram feitos para ir na autoclave, mas na minha prática eu notei que mesmo eles podendo ser autoclaváveis, é melhor evitar, porque eles vão como é que se diz? Eles vão parando de funcionar com muito mais rapidez e é um problema sério ficar trocando cabo um atrás do outro na hora da cirurgia. E também a autoclavação, conforme você vai utilizando o material, as pinças de bipolar também tendem a dar corrosões, às vezes para de funcionar. E um outro exemplo aqui, bastante icônico, é a caneta de faca emulsificação. A caneta de faca emulsificação, ela foi desenhada, ela foi feita para suportar pressão e água. Então, ela não, é um mito, né, dizer que a caneta não pode ser submersa dentro da água, porque vocês podem observar aqui que ela tem anéis de borracha que servem para vedação. Vedação para vedar o componente elétrico, né? Então, existe um componente elétrico dentro da caneta que vai acionar os cristais piezoelétricos, que é o que vai fazer aquela vibração, vai produzir ondas de ultrassom. Então, ela foi construída para não permitir que entre água dentro dela. Isso é fato. Porém, com o uso, com o passar do tempo, essas borrachinhas podem perder a capacidade de vedação que elas tinham que ter, e aí com o tempo elas podem deixar entrar vapor, né? Então, quando você autoclava uma caneta, o vapor da autoclave pode entrar dentro da caneta. E esse vapor, quando você tira de dentro da autoclave e põe numa área menos quente, vamos dizer assim, do que a autoclave, se tiver vapor lá dentro, por ineficiência da secagem, vamos dizer assim, esse vapor vira água. Quando esse vapor vira água e você aciona a caneta na rede elétrica para funcionamento da caneta, essa caneta pode estragar, porque vai dar um curto-circuito, porque ela está molhada lá dentro. Então, são riscos que existem com a autoclavação. Obviamente, temos as lentes, né? São lentes que não foram feitas para ir na autoclave, então elas vão ser danificadas se for para autoclave. E existe lentes, no caso aqui essa mini quad aqui, que ela é autoclavável, ela foi desenhada, ela foi construída para ir na autoclave. Mas, de novo, na prática essa lente os cirurgiões não gostam muito porque ela embaça, não deu muito certo. Bom, se o material é termossensível, ou seja, ele não pode ir na autoclave, nós temos algumas opções, como por exemplo, equipamentos que usam o vapor de peróxido de hidrogênio ou plasma de peróxido de hidrogênio, tem o vapor a baixa temperatura com formaldeído e o óxido de etileno. Claro que tem que levar em consideração os prós e os contras, né? Dentre esses equipamentos, obviamente eu preciso de pensar no custo do equipamento de aquisição. Então eu já posso dizer para vocês que o óxido de etileno não tem um equipamento que você possa comprar e levar para o centro cirúrgico, para a sua CME, né? A legislação nossa não permite. E o peróxido de hidrogênio e o vapor com formaldeído,
eles são equipamentos caros. Então, tem que ver a questão do custo. O custo do processo, então, para cada carga de material que você esteriliza num desses equipamentos é bem mais caro do que quando você utiliza o autoclave. E basicamente o que define você não utilizar esses equipamentos na oftalmologia é o tempo de esterilização. Geralmente é um tempo longo no caso do vapor e no peróxido de hidrogênio é longo quando você tem que colocar material canulado. Bom, na maioria dos materiais que a gente tem na oftalmologia são materiais termorresistentes, são os instrumentais que conseguem, que suportam altas temperaturas. E daí lá vai uma dica importante. Eu já ouvi alunos ou em congressos, eu vou falar agora porque depois eu esqueço, que eles têm na instituição uma autoclave, que é uma autoclave que ela só trabalha com uma temperatura de 127 graus Celsius. Acho que é 127 ou 121. Isso é um pecado para o oftalmo, né? Como é que você compra uma autoclave que não utiliza 134 graus Celsius se a gente acabou de falar que você precisa de agilidade no processo? Quanto maior a temperatura, mais rápido será o seu ciclo. Então, se você tem uma autoclave que não atinge 134, essa autoclave não foi feita para oftalmologia, foi feita para o dentista, né? Bom, então nós temos basicamente essa autoclave grandona aqui, que para oftalmo não dá. O tempo dela é grande demais e ela tem uma câmera muito grande, seria um desperdício de dinheiro e de tempo. E aí o que é indicado para oftalmologia são as autoclaves de bancada. E aí nós temos alguns tipos de autoclave que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Antes de falar dos tipos de autoclave, nós precisamos lembrar que uma autoclave, ela funciona quando, a partir do momento em que você coloca o instrumental dentro da autoclave, fecha a porta, aperta o play, ela vai rodar um ciclo de esterilização que pode durar até uma autoclave de bancada, em torno de, se ela for pequena, uma autoclave pequena, sei lá, 30 minutos, uma autoclave maior, 50, 55 minutos. O tempo de ciclo dela é esse de 50 minutos ou 30 minutos, dependendo do tamanho. E dentro desse ciclo acontecem 3 fases. Né? Por que isso é muito importante? Porque quando você for escolher a sua autoclave, que você está, um dos quesitos que você está analisando é qual o tempo de esterilização total dela, qual o ciclo, o tempo total do ciclo, você precisa analisar se no manual do fabricante está dizendo que o tempo de esterilização, incluindo a fase de condicionamento, esterilização e secagem, aí você pode comparar com o outro, com a outra opção que você tem. Porque senão você pode comparar uma abacaxi com melancia, né? Uma está dizendo que o tempo de esterilização, sei lá, é 15 minutos, mas ela não inclui o tempo de condicionamento. A outra está dizendo que é 18 minutos, porém, incluindo a fase de condicionamento. Claro, são números muito baixos, só para vocês entenderem que na hora de comparar um equipamento com o outro, na questão tempo de ciclo, tem que saber se você está falando da mesma coisa. Então, uma esterilização acontece em 3 fases. A fase de condicionamento, que é basicamente o momento em que a autoclave faz a extração do ar frio da câmara e depois injeta o vapor, não necessariamente nessa ordem, e aí consegue atingir dentro da câmara da autoclave temperatura e pressão suficiente para a esterilização. A partir do momento que atinge tempo e temperatura, e pressão, obviamente, que estão temperatura e pressão andam juntos aí começa a fase da esterilização propriamente dita. Em alguns livros vocês vão ver fase de exposição, que pode ser aí até um tempo mínimo que é de 3 minutos. Então vai depender do material, do equipamento, da validação do equipamento, mas pode ser, por exemplo, 3 minutos, 4 minutos, 6 minutos, né? Que é o tempo de esterilização. Após isso, quer dizer, o tempo necessário para matar os micro-organismos, vem o tempo de secagem, que também vai variar de equipamento para equipamento. Veja que aqui eu estou mostrando um gráfico em que tem uma linha azul que mostra aqui a pressão atmosférica, né, a pressão que a gente tem no nível do mar, que seria de 1 atm, e quando eu faço vácuo, ou seja, pressão negativa, eu removo o ar, injeto vapor, removo o ar, injeto vapor. E conforme eu removo o ar e injeto vapor, eu vou conseguindo também aumento da temperatura. E aqui, para a secagem do material, numa autoclave que tem uma bomba de vácuo, pós-esterilização, eu consigo fazer um vácuo para auxiliar na secagem. E o vácuo ele é muito importante para a secagem, porque ele proporciona uma agilidade aqui no processo. Então,
aqui é uma demonstração de um ciclo em que eu tenho um vácuo antes da esterilização, que a gente poderia chamar de vácuo pré, e um vácuo depois da esterilização para secagem, que a gente poderia chamar de vácuo pós. Mas o mercado acostumou chamar de pré-vácuo, então vamos chamar de pré-vácuo, né? A autoclave que tem uma bomba que faz a remoção do ar por uma bomba que causa pressão negativa, elas são chamadas de autoclaves pré-vácuo. Para entender um pouquinho melhor, nós temos basicamente 3 tipos de autoclave. A gravitacional, em que não tem uma bomba de vácuo, ou seja, conforme vai entrando o vapor, o ar frio vai sendo expulso de dentro da autoclave. A pré-vácuo, ela faz um vácuo prévio antes de começar a fase de esterilização, então o ar da câmara da autoclave antes de começar a esterilização, ela acontece aqui. Então ela tem o pré-vácuo. Ou seja, um vácuo pré. E tem uma outra autoclave, que ela é uma autoclave menor, e ela não tem o vácuo, mas ela tem pulsos de pressão positiva de vapor. Por isso que ela é chamada gravitacional pulsante, ou seja, com a câmara fechada, injeta vapor, faz uma pressão grande lá dentro, uma válvula se abre, sai todo o vapor de lá de dentro, ou seja, junto com essa pressão positiva lá dentro da autoclave e essa válvula de escape do vapor que está lá dentro, junto com o vapor vai sair também o ar frio. Bom, e aí vem um negócio na oftalmologia que o pessoal é fissurado no tal do flash, né? Um ciclo rapidão que esteriliza tudo muito rapidão. Então, 2 perguntas aqui para a gente provocar. Pensando na rapidez do método, uma pergunta muito frequente: eu posso usar o ciclo flash como uma rotina? Não vou responder agora. Outra pergunta que eu diria uma pergunta alternativa. A gente não está fazendo a pergunta errada? Se eu pudesse perguntar, não seria melhor? Preciso usar o ciclo flash como uma rotina? Então, para a gente entender primeiro o que é esse tal do ciclo flash. Isso aqui uma imagem ilustrativa cedida, essas fitas foram cedidas gentilmente pela minha amiga Carmen. Então, são 2 equipamentos, um deles eu coloco material desembalado, no outro eu coloco material embalado. No material desembalado, eu tenho lá um tempo de condicionamento de 9 minutos e 20, e no material embalado eu tenho um tempo um pouco maior. O tempo de esterilização, o fabricante permite, neste caso aqui, um tempo mínimo de esterilização de 3 minutos e meio para material desembalado. E para material embalado, lembra, tem que ler o manual do fabricante, não pode sair mudando parâmetro de autoclave da sua cabeça. Precisa ler o manual do fabricante, afinal de contas o fabricante construiu o equipamento, validou o equipamento, testou o equipamento e escreveu lá como é que ele funciona, tem que respeitar isso. Então, o material embalado, obviamente, precisou de um tempo maior de exposição. E na secagem, o material desembalado, também ele vai ter mais facilidade para secar do que o material embalado. Então, a diferença dos ciclos aqui, 16 minutos a menos, mais de 16 minutos, num ciclo que a gente chama de ciclo flash. Ou seja, ele foi um ciclo que deu para fazer muito mais rápido, basicamente porque como o meu material está desembalado, o meu tempo de condicionamento é menor, eu posso ter um tempo menor de exposição e a minha secagem vai ser favorecida. Já no ciclo que a gente vai chamar aqui de ciclo convencional, o meu material embalado, por mais rápido que eu tente ser, eu tenho que respeitar as condições do equipamento e as barreiras que existem, no caso, a embalagem. Claro que eu estou falando para vocês ciclo flash porque é o que vocês estão acostumados. Vocês, quando eu digo, a maioria das pessoas. Tem muita gente que já está bem antenada aí no assunto. Estou de olho aqui no relógio. Ciclo flash é uma nomenclatura antiga que se utilizava para descrever um ciclo mais curto, que é propiciado basicamente por isso, pelo material estar desembalado e por ter um tempo de secagem reduzido ou até mesmo suprimido. Tá? Então, ciclo flash é o termo que sempre usou. Mas aí vem um termo que é um pouco mais abrangente, que a associação, a AMI, né, a Association for Advancement in Medical Instrumentation, que é basicamente a bíblia quando se fala em processamento de material, é o material que a gente usa para montar as nossas aulas e para tirar as dúvidas quando a gente precisa saber alguma coisa sobre esterilização. E o mundo inteiro usa essa nomenclatura nova, que é ciclo de esterilização a vapor para uso imediato. Então, é um termo sugerido para substituir o termo flash, porque ele enfatiza a importância do uso imediato. Ou seja, se o meu material não está embalado, eu preciso usar esse material imediatamente, porque não tem como armazenar. O que determina, então, o ciclo flash, basicamente, é o fato do material estar desembalado. Então, também é alguma coisa errada. Nós temos aqui um ciclo flash para material embalado. Não, aí não dá para chamar ele de ciclo flash. Vamos chamar ele de ciclo mais rápido, sei lá, só para não criar confusão, né?
A AMA, então, enfatiza que a recomendação do fabricante tem que ser respeitada, isso é muito importante, portanto, não está recomendado você cortar ou abolir o tempo de secagem de um equipamento que já tem lá estabelecido um tempo de secagem para esse ciclo para uso imediato. A RDC 15 de 2012, que é uma RDC da Anvisa que é o que a gente tem de mais atual, está prestes, não sei em que pé que está, mas já passou por uma grande revisão, já deve estar prestes a ser lançada uma versão atualizada dela. Ela enfatiza que o material tem que estar disponível, o registro desse material que foi para ciclo para uso imediato tem que estar disponível. E se você aborta o ciclo de secagem em alguns equipamentos, o próprio equipamento te emite uma mensagem na etiqueta dizendo que o material não está estéril porque você abortou o ciclo de secagem. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Ainda lá na RDC 15, lá, não é permitida a alteração dos parâmetros estabelecidos na qualificação de operação. Então, comprou equipamento, fez uma qualificação de operação, aquele parâmetro estabelecido você não pode alterar, a não ser que você faça uma nova qualificação de operação. O ciclo para uso imediato é para ser em casos de urgência e emergência, ou seja, o material caiu, só tem aquele material, ou é um material, um instrumental muito específico que tem um só e eu consigo esterilizar todo o restante do material, mas para a próxima cirurgia aquele instrumental vai ter que ser um ciclo mais rápido. E quando você utiliza o ciclo para uso imediato, a RDC diz que você tem que ter um relatório com várias informações, dentre elas o motivo porque você precisou de usar esse ciclo específico, né? E, obviamente, a autoridade sanitária, se ela chegar na sua instituição, ela pode e vai te pedir o registro de todos os ciclos que você tem, incluindo os ciclos rápidos, né? Os ciclos para uso imediato. Bom, falando de rapidez do método, então, pergunta frequente: eu posso usar o ciclo flash como rotina? Depende, né? Ele é seguro? Se você fizer tudo direitinho, ele é extremamente seguro, porque o equipamento ele não tem nenhuma contraindicação para isso. Mas se você quer estar 100% de acordo com o que diz a RDC 15, então aí já não dá para fazer. Outra pergunta: posso, ou melhor, eu preciso usar o ciclo flash como rotina? Vamos ver aqui. Bom, aqui eu coloquei os três equipamentos, os três tipos de equipamento, né? Aqui meramente as imagens, só para vocês lembrarem, né, que tipo de equipamento a gente está falando. Então, quando eu penso na gravitacional, que é aquele equipamento que não tem uma bomba de vácuo, mas é uma autoclave de bancada, a outra autoclave de bancada, ela tem uma bomba pré-vácuo, e a gravitacional, ela não tem, gravitacional pulsante, ela é diferente dessas outras aqui, por conta da forma como o ar é removido, temos que levar em consideração algumas coisinhas. Por exemplo, o tempo de esterilização do material embalado com secagem, na gravitacional, ela é um pouco mais rápida, em torno de 35 minutos, dependendo do tamanho da sua autoclave. Aqui eu estou falando de uma autoclave de 23 litros. Uma pré-vácuo, no caso uma autoclave, um exemplo de uma autoclave, sei lá, de 28 litros, em torno de 50 minutos. Então, veja, aqui já é um tempo maior, né? E na pulsante, se o material estiver embalado, ela vai ter um tempo muito parecido com a gravitacional. Possui ciclo flash? Sim, né? Todas elas possuem o ciclo flash. É só eu não embalar o material e utilizar o ciclo para ciclo flash, ou ciclo rápido, que existe no equipamento. Lembra que a diferença do ciclo flash, o que a gente chama para uso imediato, é o fato do material não estar embalado. Possui um dispositivo seguro para o transporte do material que foi esterilizado e não está embalado? Apenas essa aqui possui. Então, é uma grande característica da gravitacional pulsante possuir uma espécie de estojo ou cassete, né, em que o material está desembalado, porém ele está totalmente protegido de recontaminação. Ele não vai recontaminar se eu abrir o material apenas no ponto de uso. Então, eu diria que é a principal vantagem desse tipo de equipamento. Tempo de esterilização do material desembalado, ou seja, quando eu quero fazer o ciclo flash, é muito parecido entre as três, né? Então, a gravitacional aqui tem um tempo de 23 litros, um termo aqui em mais ou menos 9 minutos. E aqui uma outra diferença importante que a gente tem que levar em consideração é a capacidade da câmara. Quanto maior a câmara, mais caixas de instrumentais cabem lá dentro para ser esterilizado de uma tacada só. Então a diferença é bem grande. 5 litros aqui para 23 ou 28 litros aqui. E obviamente o preço do equipamento. Aqui eu coloquei cruzinhas porque é algo muito aproximado, eu não sei quanto é que está custando os equipamentos hoje, mas na época em que eu tinha feito uma sondagem era mais ou menos assim. A gravitacional pulsante ela é bem mais cara do que a gravitacional, não chega a ser o dobro, tá? Eu lembro que não era o dobro, mas é em torno aí de, sei lá, de 70% mais caro, né?
E, levando tudo isso em consideração, né, então isso aqui, obviamente, eu não estou dizendo para vocês, veja, qual é melhor, qual não é melhor. Só estou dizendo que você tem que levar em consideração as características do equipamento na hora de decidir qual você vai comprar, né? Aqui é uma foto minha, tá? De um kit de materiais que está prontinho para colocar dentro da caixa para esterilizar para uma cirurgia de catarata. Aqui já é uma caixa em vermelho, são os instrumentais específicos de oftalmologia. Aqui em amarelo são materiais, ó, manopla, cúpula, bacaus, tesoura, cabo de bisturi, pinça de Kelly, eu acho que é uma Kelly aqui. Ah, são materiais que, a dica, são materiais mais grosseiros, que não são tão caros, exceto pela manopla, né? Mas são materiais que não são tão caros. Então vale a pena ter um monte de material assim, porque você consegue esterilizar de um dia para o outro, né? E aqui já são instrumentais um pouco mais caros, então não dá para ter material sobrando demais, é o mínimo necessário possível. Veja que aqui eu tenho material canulado, que é se eu fosse utilizar um kit que dá para autoclavar, a caneta de faco, canetas de irrigação e aspiração bimanual, né? E aqui o meu sleeve e a minha ponteira, tá? Então, tudo isso aqui eu consigo colocar dentro de um autoclave de 28 litros tranquilo. Então, em um único ciclo, eu consigo esterilizar todo o material que vai para a próxima cirurgia dentro de uma autoclave gravitacional de 28 litros. Na verdade, até de 23 acredito que caiba, se eu não estou enganado. Claro que isso aqui não vai tudo numa caixa só, você divide em caixas, né? Então, tem a caixa amarela, a caixa vermelha e a caixa preta. Ou eu vou pegar tudo isso aqui e vou ter que colocar, dividir, fracionar, porque aqui tem dois equipamentos, vamos supor que são duas de 5 litros, eu não consigo colocar tudo isso aqui num ciclo só. Então, enquanto essa aqui faz um ciclo só, porque ela tem 28 litros, esta aqui vai ter que fazer 3 ciclos, talvez, e nem vai caber, por exemplo, a manopla cabe, mas eu vou ter que fazer vários ciclos nesse equipamento, sendo que eu poderia fazer um ciclo só nesse equipamento. Então aqui tem uma característica importante, o tamanho da autoclave, a capacidade em litros. É uma vantagem sobre a que tem a capacidade menor. Aqui a menor tem uma vantagem que, por exemplo, eu só tenho sei lá, eu só tenho uma colibri ou uma cápsula Rex, né? Então essa única cápsula Rex, ou essa cápsula Rex, ela caiu ou contaminou e eu preciso de lavar rapidamente e já retornar para o centro cirúrgico. Essa aqui tem esse cassete que garante que o meu material não vai ser contaminado enquanto eu tiro daqui e levo para a sala operatória. Então veja, são características diferentes. Tá? Mas o que eu quero dizer eu posso utilizar uma autoclave maior, uma gravitacional ou uma pré-vácuo de bancada, com o material embalado, que me provê uma certa tranquilidade maior, porque eu consigo, é uma barreira a mais de proteção, e além disso eu consigo armazenar, caso eu não utilize hoje, eu posso armazenar para usar no dia seguinte, ou eu posso usar o material desembalado no ciclo rápido, só que eu tenho aqui uma capacidade menor e eu vou ter que fazer vários ciclos para a mesma quantidade de instrumental, né? Então aí vem a pergunta, posso usar como rotina? A gente falou que pela RDC, se eu quiser estar 100% aliado ao que a RDC diz, como rotina não, é apenas em situações especiais. Preciso usar o ciclo flash como rotina? Eu também, na minha opinião, eu acho que eu não preciso usar como rotina esse tal do ciclo do material desembalado. E veja, ciclo flash não quer dizer que porque esse equipamento aqui não é um equipamento chamado equipamento flash, é um equipamento de bancada. Eu consigo fazer o ciclo flash nesta aqui e consigo fazer nessa aqui. Mas como rotina, na minha prática, a gente nunca precisou de fazer isso como rotina. Então, a minha fala sempre não acredito que seja necessário ter um ciclo para uso imediato como rotina, se eu tenho alternativas para utilizar o material que foi embalado, que fez todo o ciclo, que secou o material, e me dá um pouco mais de tranquilidade, porque eu fico menos dependente do fator humano. Tá? Então, essa aqui é a bibliografia básica que eu utilizei, essa norma aqui da AMI é muito importante, porque são recomendações mundialmente seguidas. Espero ter atendido aí a expectativa de vocês, e aí eu fico aberto a perguntas.
Temos algumas perguntas aqui. A primeira pergunta dela é como chama o livro, por favor? Ah, Então, deixa eu ver se volta aqui. Não, não voltou. Na verdade, o livro que ela está perguntando, na verdade, uma referência que eu uso muito com meus alunos de graduação e pós-graduação é um livro da Manoli chamado Enfermagem, Centro de Material e Esterilização, que é organizado pela professora Kazuko Graziano, que é uma expert no assunto, né? Minha grande eu tenho uma admiração profunda pela professora Kazuko Graziano, a Eliane Psaltix Molina. Então, esse é o livro que, assim, é livro de cabeceira para quem precisa de informações sobre esterilização. E a AME, que é esse guideline aqui, ele é muito caro, então não recomendo para nenhum de vocês comprar, a não ser que você está na área de educação e precisa de dar aulas sobre esterilização. Tá? Então, o livro que eu indico para vocês é o livro Enfermagem, Centro Cirúrgico e Material de Esterilização, da editora Manoli, a organizadora professora Kazuko Graziano. perfeito. Outra pergunta é como transportar o material desembalado? É um problema sério. Primeiro, se você tiver uma autoclave que é a de gravitacional pulsante, que ela já foi desenhada para fazer isso, ou seja, ela tem um cassete próprio para você esterilizar e o próprio cassete ele serve de proteção para o seu material, você vai fazer isso com muita tranquilidade. Na verdade, é a grande característica desse equipamento. Mas se você opta por fazer isso numa autoclave gravitacional que não tem esse cassete, então é complicado. O que as pessoas fazem são jeitinhos brasileiros de esterilizar e já deixar uma caixa aberta com uma tampa em cima, e assim que termina a esterilização, só uma cutucada na tampa e a tampa acaba vedando o material. Ou esse equipamento está muito próximo do centro cirúrgico. Então, a recomendação é evitar o máximo possível quando você não tem o equipamento com cassete de proteção. Perfeito. Onde encontra a norma que não devemos encaminhar material estéril para outro serviço de saúde? Desculpa, cortou, não ouvi. Onde encontro a norma que não devemos encaminhar material estéril para outro serviço de saúde? Na verdade, não tem uma norma que te proíbe encaminhar material estéril. O que tem é que todo material que você vai utilizar, você tem que ter esterilizado dentro da sua instituição ou você tem um contrato de uma terceirizada que esterilizou para você. Mas você encaminhar para outra instituição, você pode. A outra instituição é que não vai poder utilizar se ela não tem documentado um contrato de esterilização terceirizada, seguindo todos os protocolos, todas as recomendações de que você é corresponsável pelo processo disso, né? É o que acontece quando a gente manda para o oxietileno. A gente manda o material para uma empresa que temos lá um contrato, essa empresa ela está sujeita a toda a verificação de segurança do processo, inclusive você que contratou a empresa, você também é responsável por garantir que essa empresa está adepta aos quesitos de segurança, né? Então no oxietileno acontece isso. Você manda o material para lá, ele esteriliza, te manda de volta. Você recebe o material estéril e usa sem problema algum. Perfeito. O instrumento caiu no chão durante a cirurgia. Não tenho reposição esterilizada. O ciclo flash pode resolver? Essa é a principal indicação do ciclo chamado flash, o ciclo para uso imediato. Isso é uma situação de emergência ou de urgência. Olha, é o único instrumental, contaminou na hora de abrir, precisa desse material para daqui 5 minutos, ou melhor, daqui 10 minutos. A principal indicação para o uso da esterilização chamado ciclo flash, né? É utilizado nessas situações. O equipamento foi desenhado para isso, ou o método de esterilizar um material aberto, sem estar embalado, é indicado nessas situações e, obviamente, com toda a preocupação de registrar o motivo por que você precisou de utilizar esse ciclo, né? Perfeito. Quando faço o ciclo flash com algum material que caiu durante o procedimento, eu preciso de um termo para o mesmo? Na verdade, vamos chamar de, não precisa ser um termo, mas um registro. Você tem que deixar documentado que aquele material foi esterilizado no ciclo para uso imediato. Então pode ser um livro de registro em que você mantém isso documentado, ou pode ser uma cartinha do médico ou da enfermeira explicando o dia, o horário, qual paciente que foi utilizado, né? Perfeito. Caneta de faca e emulsificação, caneta de A, deve ser esterilizada em que tipo de ciclo? De 121 graus ou 134?
Na verdade, tanto faz, porque os dois ciclos eles vão te dar o mesmo resultado. Porque se você utilizar 121 graus Celsius, ele vai precisar de um tempo maior para esterilizar. Se você utilizar 134, ele vai esterilizar num tempo menor. A diferença de usar 121 ou 134 é que o ciclo de 121 vai ser um tempo maior e o de 134 um tempo menor. Perfeito. Gostaria do site do curso de especialização em enfermagem e oftalmologia. Se você jogar no Google Enfermagem e Oftalmologia Santa Casa, já vai aparecer o link lá. Se não der certo, joga Faculdade de Ciências Médicas Santa Casa e dentro do site da faculdade você também consegue navegar e encontrar. Mas botar enfermagem, pós-graduação em enfermagem e oftalmologia já vai aparecer lá no Google o link. Perfeito. Na minha realidade, usamos muito a autoclave para uso imediato, mas temos todos os instrumentos para rastreabilidade. Por que não usar como rotina? Na verdade, isso é uma opinião bastante própria minha, assim, até eu brinco, eu tenho a Carmen, que é uma excelente enfermeira de oftalmologia, a professora Kazuko, que a gente já discutiu bastante sobre isso. Por isso que por tudo isso que eu falei, o fato de você ter a possibilidade de utilizar uma autoclave em que o seu material está embalado e você fica menos refém do erro humano durante o processo, eu não tenho dúvida que eu me sinto muito mais seguro usando uma autoclave com material embalado. Além disso, eu quero estar 100% de acordo com o que diz a RDC 15 de 2012. Então, são dois grandes motivos para eu não usar o ciclo rápido como rotina. Mas não quer dizer que gente, importante, não quer dizer de forma alguma que o ciclo rápido ele é menos eficiente do que o ciclo normal, ok? O equipamento ele foi desenhado para esterilizar o material dentro daquela condição e não há nenhum senão, né? Que o ciclo rápido é menos eficiente do que o ciclo convencional, tá? A eficiência e a eficácia, desde que você siga a recomendação do fabricante, a eficácia é igual. Quanto tempo posso deixar o material embalado para segurança cirúrgica? Na verdade, o tempo, né, antigamente o pessoal chamava o tempo de esterilização venceu. Não existe, né? Tempo de esterilização não existe. O que a gente tem é uma determinação do tempo do prazo máximo para o uso daquele material, ou seja, o tempo de prateleira. Quanto tempo eu posso deixar aquele material que está embaladinho, bonitinho, lá na prateleira esperando até a data do uso? Qual é o tempo ideal, ou melhor, o tempo máximo que eu posso deixar? Não existe. A RDC 15 deixa claro que cada instituição tem que estabelecer o tempo máximo para uso do material esterilizado. E como é que você faz a definição, então, de qual é esse tempo máximo? Você não vai tomar essa decisão sozinho, obviamente. Numa instituição maior, você conta com uma comissão de processamento em que você tem controle de infecção, tem gerência de enfermagem, tem alguém representante do corpo médico, mas basicamente você vai levar em consideração o quanto você consegue garantir que aquele material está bem guardado, está bem armazenado, é pouco manipulado, ou seja, ele não tem muitos eventos relacionados que ofereçam risco de você danificar a embalagem. Então, basicamente, o que define a garantia da esterilidade do material não é nada relacionado ao tempo, necessariamente. É relacionado à integridade da embalagem. Se eu consigo garantir que minha embalagem está íntegra, eu posso dar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Tem um trabalho da Moriá, que é o resultado do doutorado dela, também aluna de doutorado da professora Kazuko, que ela fez publicou um trabalho bastante interessante, que é mostrando que se o material não tem eventos relacionados após esterilizado, eu consigo deixar esse material em até 6 meses, e o fato dele estar 6 meses lá esperando para ser usado, não quer dizer que o material se recontaminou, né? Então vale a pena ler. Eu não lembro aqui de cabeça agora o título do artigo, mas procura. Ela é atualmente a presidente da SOBEC. Quem precisar lembrar o nome dela para procurar o artigo é a presidente da SOBEC, que o último nome dela é Moriá. Perfeito. Interromper o ciclo flash na secagem de desembalados altera a esterilização? Não. O fato de você interromper a secagem, o material já está estéril. Então, a umidade que está lá dentro, o material continua estéril, porque você interrompeu a secagem depois do instrumental ter feito todo o ciclo. O problema aí é que você, por exemplo, uma caneta de faco. Você manda uma caneta de faco que não foi seca adequadamente, liga esse equipamento na energia elétrica, você estraga o equipamento porque tinha resíduos de água
poderia ter resíduo de água dentro da caneta por conta do vapor. Outra coisa é você não vai ter uma etiqueta do equipamento dizendo que aquele material completou todo o ciclo. Mas respondendo a pergunta mais direta é o seguinte: o fato de você ter abortado o ciclo de secagem não quer dizer que o seu material não está estéril. Perfeito. Se você tem contrato de terceirizada, deve fazer visita a essa empresa de quanto em quanto tempo? Olha, eu desconheço algum estabelecimento de periodicidade da visita nessa empresa, mas você precisa estar seguro o suficiente de que essa empresa está te entregando de fato um material estéril, porque ela atende todas as normas, os requisitos necessários. E aí você é corresponsável, então você não pode simplesmente contratar a empresa. Você tem que verificar a documentação da empresa, tem que fazer uma visita à empresa para conhecer o processo, tem que ver os laudos, por exemplo, óxido de etileno, elas te mandam um laudo dizendo quanto de resíduo de etileno-glicol e etileno-cloridrina ficou no seu material, porque eles têm um laudo dizendo que aquele ciclo daquele material atendeu aos parâmetros de quantidade mínima permitida de resíduos do óxido. Então, tempo, periodicidade, eu não lembro, eu não conheço, né, se tem. Perfeito. A validade dos produtos para a saúde esterilizado em autoclave a vapor é de quanto tempo? É o que a gente falou agora há pouco, não tem essa definição, porque cada instituição estabelece o seu tempo, de novo, não vamos chamar de validade de esterilização, tá? Vamos chamar de tempo máximo para uso, ou prazo máximo para uso, porque está muito relacionado aos eventos relacionados com aquele material. Então, material que fica paradinho, guardadinho numa prateleira, que não tem muita movimentação e que é transportado corretamente, e ainda para melhorar ele tem um negócio chamado cover bag, que é uma embalagem de plástico por fora para proteger o material. Esse material, com certeza, depois de 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, o material continua estéril, porque eu não rompi, eu não estraguei a embalagem, né? Perfeito. Precisa aguardar o término do resultado do biológico para liberar a autoclave para uso? Não. Você, pela RDC 15, lá está bem descrito quais são os parâmetros mínimos para você liberar o material. Claro que você precisa de a liberação, a gente chama de liberação de carga, né? Então, minimamente, se você usou o indicador tipo 5 ou tipo 6, que é o integrador ou o emulador, ele já é suficiente para você liberar a sua carga. E exceto quando você tem material implantável, né? Então você tem uma prótese, alguma coisa implantável, aí sim, a RDC diz que você só pode liberar a carga depois do resultado biológico. Mas se não tem material implantável, você pode liberar a carga apenas com a leitura do seu liberador de carga, no caso, indicador tipo 5 ou tipo 6. Perfeito. Quando começam as inscrições para a turma de 2021 da pós-enfermagem e oftalmologia? Desculpa só porque minha bateria está acabando, eu esqueci de conectar, só um instantinho. Por conta dessa pandemia, possivelmente para o próximo semestre a gente não vai abrir inscrição, porque essa pandemia bagunçou a vida da gente, então a gente vai priorizar os alunos que já estão em curso, né, para poder seguir um fluxo de sequência de conteúdo, para não colocar em risco o aprendizado do aluno que vai entrar no meio de uma pandemia. Então, por ser um curso novo, a ideia é que a cada 6 meses a gente abra inscrições para novos alunos. Especificamente para esse próximo semestre, a gente está em discussão, talvez não abra, infelizmente, com muita dor no coração, mas é tudo isso para garantir uma qualidade de ensino para os alunos, porque nós estamos numa fase muito complicada que é essa pandemia. Mas, só para vocês saberem, normalmente em agosto tem entrada de novos alunos, então a inscrição começa em junho, e fevereiro tem entradas de mais alunos, a inscrição começa geralmente em novembro do ano anterior, geralmente 3 meses antes. Tem uma autoclave de bancada que não tem bomba de vácuo, mas ele não está secando totalmente, ainda sai com um pouco condensado. É normal por não ter bomba de vácuo? Sim. A autoclave que não tem a bomba de vácuo, a secagem dela é mais demorada, é mais difícil. Eu não sei no mercado se ainda existe, mas trabalhei numa época em que a autoclave gravitacional precisava, a secagem do material era basicamente, eu tinha que deixar, após o término do ciclo, o material dentro da autoclave com a portinha semi-aberta, e aí dava lá uns 10, 15 minutos, ou 10 minutos pelo menos, para o material secar. Então, o importante aí, bom, primeiro, se o material está sendo usado no mesmo dia,
você não vai guardar esse instrumental, então o risco de corrosão do material ele é bem diminuído. Mas enquanto esse material não está sendo usado, então se tem umidade por fora da embalagem, é melhor esperar secar. E a hora que você tirar esse material de dentro da autoclave, não colocar ele numa superfície plana, porque ele vai condensar e vai umedecer a embalagem. Então arruma um jeito de colocar esse material em pé, separado, né? Sei lá, pensa aí num secador de copos, que tem um monte de coisinhas. Você põe o material em pezinho, um separado do outro, para não ocorrer o risco de condensar o material, né? Perfeito. A caneta de faco, gostaria de saber como é feita a lavagem. Você vai lavar o material, não tem, como ele é canulado, é um material que é difícil de você acessar a parte interna, e inclusive tem a via de irrigação é inacessível com uma escovinha, né? Então, você precisa minimamente usar uma lavadora ultrassônica. Então, lembra, na autoclave ela vai gerar vapor. Esse vapor vai fazer uma pressão enorme. Então, se a caneta consegue evitar que o vapor da autoclave não entre dentro da caneta, não vai ser ela submersa dentro da água que a água vai entrar na caneta, porque ela foi desenhada, construída com anéis de vedação para não entrar água, tá? Então, a vida toda a gente sempre esterilizou caneta dentro, lavou, colocando dentro de uma lavadora ultrassônica, para esse material submerso com o ultrassom e o detergente enzimático poder ser limpo de uma forma melhor. Na via de aspiração, você consegue passar uma escovinha fininha lá dentro, então é altamente recomendável. Além da ultrassônica, você compra uma escovinha que o diâmetro é suficiente para passar dentro daquele canulado de aspiração. O de irrigação não consegue, aí é só lavadora ultrassônica mesmo. Então, recomendação para limpeza de caneta, lavadora ultrassônica, escovinha, para fazer fricção, para diminuir a possibilidade de biofilme. Não é indicado fazer ciclo flash em caneta de faco sem usar o tempo de secagem? É um risco que você tem de estragar a caneta, né? Porque, Perfeito. de novo, o equipamento vai conseguir esterilizar o material, porque ele é eficaz o suficiente para isso. Na hora de transportar essa caneta do equipamento lá para a sala, também vai ser seguro, porque o equipamento, um dos equipamentos que a gente mostrou tem a possibilidade de você colocar num cassete que abre só na hora que vai tirar lá de dentro, né? Mas é o risco de danificar a caneta. Perfeito. Qual o ciclo correto para esterilizar panos? Exemplo, compressa e capotes. Olha, esse tipo de material, na oftalmo, hoje em dia, se você pensa no custo que é lavanderia, embalar esse negócio, esterilizar, eu não recomendo para nenhum serviço utilizar o de tecido, porque se você fizer as contas, é muito provável que vai ficar muito mais barato você comprar o descartável. Mas se você opta por esterilizar tecido, você tem que fazer um negócio chamado qualificação de operação. Você compra uma autoclave, vai ter que ser uma autoclave grande, porque numa autoclave pequena não dá para ficar esterilizando campos cirúrgicos e capote cirúrgico. Você vai ter que ter uma autoclave grande, com pré-vácuo e um ciclo específico para tecido, que geralmente tem um tempo de exposição maior do que materiais que não são tecido. Mas quem vai te dizer isso é um engenheiro que vai lá na sua instituição fazer a qualificação do seu equipamento. Perfeito. Esse curso do senhor é online? A pós-graduação é somente presencial? Atualmente é um curso 100% presencial, mas agora, por conta da pandemia, está proibido a aula presencial, ele está acontecendo online. Mas o curso em si é um curso presencial. No futuro, né, quem sabe a gente consegue um curso totalmente online para poder beneficiar alunos que são de fora do estado de São Paulo, inclusive são muitos. Hoje sou muito feliz que eu tenho alunos de vários locais do país, alunos muito interessados em melhorar aí seus conhecimentos de oftalmo e se diferenciar no mercado, né? Mas a gente sabe que tem muitos alunos que gostariam de fazer, mas por ser em São Paulo e ser presencial, inviabiliza financeiramente. Perfeito. Você está dizendo que o indicador biológico não precisa ser feito diariamente para a liberação de carga, mas ele não serve para rastrear a morte do micro-organismo? Então, cuidado, gente. Eu não falei que ele não precisa fazer diariamente. Eu só falei que ele não é necessário para liberar a carga. Na RDC 15 de 2012, tem na seção 10, se eu não estou enganado, tem uma seção lá inteirinha sobre monitoramento. Tá? Monitoramento é outra aula, gente. Dá para falar bastante coisa, super legal falar de monitoramento. Bom, mas primeiro, no mínimo, uma vez por dia você tem que fazer um biológico na sua CME. Então, isso é fato. A RDC 15 diz que você tem que fazer um biológico no mínimo uma vez por dia, tá? E para a liberação da carga, ou seja, na primeira do dia,
você fez uma carga de esterilização e lá dentro da carga você colocou um biológico e um tipo 5, certo? Ou seja, dentro da primeira carga eu tenho um biológico e um indicador tipo 5 ou tipo 6. Terminou o processo, se o meu tipo 5 deu ok, eu já posso liberar a carga. Eu não preciso esperar o resultado do biológico, até porque tem instituições que o biológico só vai sair o resultado depois de 3 horas. E, infelizmente, tem instituição que tem um biológico que o resultado vai sair depois de 48 horas. Então, a RDC 15 diz que, no mínimo, uma vez por dia você tem que fazer o biológico. Perfeito. Em esterilização de material em ciclos de uso imediato, é necessário colocar um indicador desafio? Se sim, como fazer o pacote para essa autoclave de bancada? Olha, eu sempre indico você comprar um pacote pronto. Então, você não faz um pacote desafio, você compra um pacote desafio que nós temos no mercado bastante empresas que te vendem, e ele é muito. Por que é melhor comprar o que está já prontinho para uso? Porque ele é bem menorzinho. Se você for construir um pacote desafio, ele vai ficar tão grande que vai tomar espaço da sua caixa de instrumental. Você já tem pouco espaço na autoclave. E você usa um pacote de teste desafio grande, não vai dar muito certo. Então, procure no mercado um pacote de desafio pequeno, que tem lá minimamente um tipo 5 ou tipo 6, que já é suficiente para você não ter que ficar fazendo pacote de desafio grande para cada ciclo que você for esterilizar. Perfeito. Quando for lavar a caneta de faco na lavadora ultrassônica, tem que deixar o cabo para o lado de fora? Sim, preferencialmente sim. Apesar que na prática, se a gente for pensar bem, nem deixaria. Por quê? Dentro do autoclave não vai molhar tudo. Vai virar um vapor só lá dentro e vai virar água. O vapor dentro da autoclave, o que acontece? Entre o vapor ele entra em contato com uma superfície menos quente do que ele condensa e vira água. Aí existe uma pressão lá dentro que faz ter um ciclo que a gente chama de pressão de vapor. Ao tempo todo dentro da autoclave tem moléculas de água virando vapor, moléculas de vapor virando água. A água vira vapor, o vapor vira água. Então, na prática, aí eu vou confessar para vocês, eu também fazia isso, eu deixava o cabo para fora, para não correr risco. É uma medida de segurança a mais, não vai fazer mal nenhum, porque o cabo está distal, está lá longe do paciente. Mas se você for pensar bem, molhou um pouquinho, não vai acontecer nada, porque a autoclave vai molhar, vai ensopar esse cabo do mesmo jeito. Perfeito. As canetas de A com as luvas é a mesma lavagem do que a caneta de faco? Não entendi, pode falar de novo, por favor? A caneta de A e as luvas tem a mesma lavagem que a caneta de faco? Sim, a mesma lavagem, porque ambas são canuladas, né? Então tem que botar na lavadora ultrassônica. Perfeito. Quando devo usar o kit desafio? Kit desafio deve ser o Quando? pacote desafio a cada ciclo para você poder liberar a sua carga. A cada ciclo. Professor, tem muitas outras perguntas, mas nós já abusamos demais do Tinha seu. uma aí se a caneta tem cristais, né? Isso. Na verdade, não são cristais, aquele cristal que a gente conhece, né? Ele é chamado de cristais piezoelétricos. São peças de cerâmica que, quando tem energia elétrica no circuito, a energia elétrica faz esses cristais piezoelétricos, né, que são de cerâmica, vibrarem muito, 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 muito rápido. E essa vibração provoca uma vibração muito grande da ponta da caneta que vai produzir ultrassom. E é esse ultrassom que ajuda a fazer a facoemulsificação. Perfeito. Existe uma demanda muito grande em outras regiões por capacitação, principalmente em oftalmologia. Futuramente existe a possibilidade de curso de pós-graduação? Sempre existe, né? Então vai da demanda, vai da procura, por exemplo. Tem uma grande faculdade lá no norte do país que quer fazer uma parceria com a faculdade, a Santa Casa, ou até mesmo é, é, diretamente comigo. Sempre existe a possibilidade, mas no momento a gente não está desenhando, a gente não está em vias de lançar um curso fora de São Paulo por enquanto. Até porque essa pandemia a gente deu um pause em muita coisa, né? Temos que esperar ver como é que vai ficar isso aí. Mas a ideia, o meu sonho é conseguir levar para esse Brasil afora, compartilhar os conhecimentos que eu consegui adquirir nesse tempo todo obviamente, junto com os meus alunos, eu estou ganhando um conhecimento incrível, porque a experiência deles é incrível. Nós temos alunos de vários locais do país, de grandes centros oftalmológicos no Brasil inteiro, e eles trazem experiências de coisa que, inclusive, eu não vivi, né? Tem pessoas de instituições de ponta, né? A gente até brinca que nós temos uma aluna lá que nós chamamos ela de aluna riquinha. Ela trabalha no hospital de ponta que tem equipamentos que, inclusive, eu nunca vi, né?
Então, é um ganho. Mas, infelizmente, essa pandemia fez a gente esperar um pouquinho aí como é que vai ser o futuro, né? O cassete do Statim pode ser colocado na mesa auxiliar, ou seja, considerado estéreo? Não, o cassete ele está estéreo só do lado de dentro. Do lado de fora ele não está estéreo. Então, esse é outro risco. Na hora de abrir o cassete para poder pegar o instrumental lá dentro, primeiro, se o instrumental estiver quente, vai queimar a mão do médico. É um risco ergonômico aí. Segundo, o cassete está quente, você bota uma superfície que derrete, vai danificar a superfície. Você vai abrir o cassete e o médico já paramentado vai pegar o instrumental de dentro do cassete sem tocar do lado de fora do cassete, porque o cassete está estéreo só do lado de dentro, do lado de fora não. Perfeito. Professor, temos muito parabéns para o senhor aqui, mas um muito especial. A Carmen Missali, e que está parabenizando o senhor pela apresentação, assim como várias colegas do senhor. Tá bom? Agradeço. A Carmen é a nossa pioneira, um exemplo de pessoa, de ser humano e de profissional que junto com a Gisela toca aí a Sociedade Brasileira de Enfermagem e Oftalmologia e foi uma das grandes responsáveis pelo curso que eu coordeno existir, porque elas me desafiaram e me perguntaram se eu teria coragem de criar esse curso, né? Então eu devo muito a elas todo esse incentivo e obviamente o conhecimento que elas compartilham comigo. Perfeito. Quero agradecer ao senhor, quero agradecer a todos os presentes, parabenizar pela apresentação, dizer que foi um privilégio para a ADAPT poder receber vocês aqui, dizer da parceria que a ADAPT tem com as enfermeiras, na importância do trabalho de vocês, fundamental no nosso dia a dia. Vocês nos recebem em suas casas, ficamos muito felizes, queremos agradecer em nome da ADAPT, eu aqui queria agradecer muito tudo que vocês têm feito por nós. E o senhor, não preciso nem dizer as mensagens aqui diz, a sua apresentação magnífica, parabéns, vem de todos os lados, tá bom, professor? Muito obrigado. Agradeço demais você do convite e fico muito feliz de ter tido esse público legal aí assistindo e de verdade, bastante feliz porque não basta a gente ter o conhecimento, se a gente não conseguir compartilhar esse conhecimento não serve de nada, né? Perfeito. Desejar uma boa noite para vocês, um bom final de noite para todos nós, tá bom? Com muito juízo, muita máscara e que essa... Desculpa, só repetir de novo o meu e-mail, não sei se vai ficar disponível, então vocês fiquem à vontade para me mandarem e-mails e na medida do possível eu tento responder o mais rápido, então é reginaldo.enfermeiro@gmail.com, tá? Perfeito. Muito obrigado. Obrigado, até mais. Até mais.